Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão da aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre artigos, artigos definidos, artigos indefinidos da aula anterior. Vamos praticar. Sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Aula 60, praticando língua portuguesa, artigos. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Primeira questão. Leia o texto. Você vai ler esse texto e vai responder o seguinte. Olha só, observe aí. Vai responder o seguinte. Temos aí 4 itens, não é isso? 4 itens? 4 itens. Ó. O efeito de sentido gerado pelo artigo O empregado no título desse texto, o que ele traz? Uma especificação, generalização, ênfase ou indeterminação? Responda, daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. O texto diz o seguinte, olha só, observe aí. Então temos o texto que você tem que prestar atenção, no título do texto, que diz assim, ó, o cachorro e sua sombra. Muito bem, temos um O aí. Você vai indicar mais embaixo determinar esse O. Muito bem, esse artigo. A história é o seguinte, olha só, vamos ler juntos aí a historinha aí do cachorro e sua sombra. Um cachorro estava atravessando o rio a caminho de casa, com um pedaço de carne roubada na boca, quando viu a sua sombra refletida na água. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne. Mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. Moral da história, a cobiça não leva a nada. Muito bem. O efeito de sentido gerado pelo artigo O, empregado no título, é especificação, generalização, ênfase ou indeterminação. Temos algumas participações aqui no chat. Temos algumas participações. Olha, temos a participação da Ana Beatriz dos Santos Carvalho, 7º ano, letra A, Ana Beatriz colocou aqui. Temos o Pedro Lucas, letra C, a Nicole, letra C. Quem mais aqui participou aqui? Quem mais? O Natan, lá da escola de Jalma Batista, marcou a letra C. Letra C marcou o Sérgio Gustavo também, Ana Beatriz, letra A. Letra C, o Emanuel. Quem mais aqui? A Sara Nascimento marcou a letra C, José Carlos, letra C. Quem mais? Ana Beatriz, lá do Samuel Bechimol. Conheço Samuel Bechimol, já trabalhei lá no Samuel Bechimol, lá na Nova Cidade, letra C. Quem mais aqui? O Isaac, o Lucas, quem mais? O João Luiz, letra C, o José Carlos, letra C. O pessoal tudo indo aqui na letra C, exatamente. Aí temos outras participações, Sara Luana, João Luiz, Christian, o pessoal participando bastante aqui, entre a letra C e a letra A. A Valéria marcou a letra A, a Amanda marcou a letra C, muito bem. Vamos à resposta? Olha só. Muito bem, muito bem, muito bem. A resposta é isso? A letra A, é isso? A letra A, exatamente. Não está compreendendo aqui que o meu diretor estava falando, mas exatamente. Vamos ver, tem como verificar aqui, letra A, de especificação. Por quê? Quando ele diz assim, ó, o cachorro, não é qualquer cachorro, é o cachorro. Se não especificasse, ele diria um cachorro, utilizaria ali no caso um artigo indefinido, mas ele utiliza o O, que é um artigo definido, especificando, identificando ali o nosso substantivo cachorro, ok? Muito bem. Vamos à questão 2? Vamos lá. Questão 2. Considerando o emprego do artigo, qual das alternativas não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Verifique entre os 4 itens e indique qual a resposta que está incorreta e daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando aqui algumas participações entre letra A, letra B. Temos quem aqui? O Pedro lá da Escola Estadual, Coronel Pedro Câmara, marcou a letra C. O Gustavo marcou a letra D, aí tem a Vivian que marcou a letra A, a Natália, letra B. Quem mais aqui? O Tiago Gama não marcou nenhuma letra aqui, né, Tiago? Quem mais aqui? A Júlia marcou letra B. Quem mais? Quem mais? O Rick marcou a letra B. O Samuel Henrique, lá da Escola Elizabeth Freire, marcou a letra D. A Juliana marcou a letra C. E letra A, é isso, Juliana? É só uma resposta. O Vitor marcou letra C, Marco marcou letra C, Christopher marcou letra C, Jana marcou letra C, Beatriz letra C. Aí tá entre letra C e letra B. Eduardo Cruz marcou letra B, o Eduardo marcou letra C também. Pimentel, Sérgio marcou letra A e assim. Vamos ver qual é a resposta correta? Olha só. Então, o que nós tínhamos que indicar aí? Considerando o emprego do artigo, qual das alternativas não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Exatamente, olha só, exatamente essa aqui, ó, a letra D. Muito bem, não se utiliza, olha só, não se utiliza o artigo depois dos pronomes relativos. Aqui, ó, não se utiliza, ok? Não se utiliza. O correto o adequado seria: este é o autor cujas obras aprecio. Então, esse artigo aqui, ele não existe. Resposta correta, letra D. Letra D, exatamente. Vamos à próxima questão? Questão 3, olha só. Observe aí. Temos um texto, um longo texto, você vai ler esse texto e vai indicar o seguinte, olha só, vai indicar o seguinte. A linguagem usada nesse texto, ela é uma linguagem científica, formal, jurídica ou literária? Indique, daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Algumas participações? Muito bem, algumas participações aqui. Temos a Emily, participou aqui marcando a letra D. Emily Camille, lá da Escola Estadual Professora Santina Felizola. Muito bem. Quem mais aqui? Rila. Não vou conseguir dizer o teu nome aqui. Coloca ao lado aqui, Hilariel. Coloca o nome aqui ao lado para me saber, que o teu nome é muito complicado. É Ana Vitória, letra B. João Luiz, letra C. Beatriz, letra C. O Robson marcou a letra D. Maria Júlia. Natália também a letra D. Nicole. Quem mais? Israel. Gabriela. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Emanuele. Participação do Sérgio. Letra B. Larissa marcou a letra D. Matheus participando aqui também. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Natan, lá da Djalma Batista, que eu já falei. É isso aí, é isso aí. Júlia Jordão, letra B. José Carlos também participando aqui. Sidland, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à resposta? Olha só, observe aí. Vamos ler o texto, vamos ler o texto. O texto diz assim, ó. O texto diz assim. Biblioteca Britânica e o Google vão digitalizar 250 mil livros de acervo. A Biblioteca Britânica e o Google anunciaram nesta semana uma parceria para digitalizar 250 mil livros do acervo da biblioteca. Os artigos que serão digitalizados não possuem restrições relativas a direitos autorais. Os títulos abrangem um total de 40 milhões de páginas datadas de, olha só, 1700 a 1870. Entre os primeiros itens a serem digitalizados estão panfletos feministas a respeito da Rainha Maria Antonieta de 1791, um documento sobre o primeiro submarino movido por um motor de combustão, de 1858, e um texto que oferece um relato detalhado de um hipopótamo empalhado do Príncipe de Orange, de 1775. Uma vez digitalizados, os textos poderão ser consultados na íntegra, baixados e lidos por meio do programa Google Books. Muito bem, publicado na Gazeta no dia 22 de junho de 2011, a data da publicação desse texto. Muito bem, aí nós vamos para a questão, que diz assim, ó. A linguagem usada nesse texto, ela é uma linguagem científica? Não, não é uma linguagem científica. É uma linguagem jurídica? Também não é uma linguagem jurídica. Linguagem literária? Também não é. Uma linguagem que ela é direta, mas não é uma linguagem literária, que a linguagem literária vai utilizar de polissemia das palavras e tudo mais. Então, a resposta correta é a letra B. É uma linguagem formal. O texto ele utiliza uma linguagem de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se você marcou a letra B, correto. Vamos para a quarta questão? Olha só. Muito bem, temos aí um texto que diz assim, ó, meu pai comprou um livro de fábulas para mim, mostrei o livro aos meus professores e eles disseram que eu iria adorar cada história. Muito bem, aí nós prosseguimos e diz assim, ó, prossegue assim, ó, o substantivo livro é precedido pelo artigo 1, no primeiro período. Por quê? Porque o livro já é conhecido pelo leitor, o livro é desconhecido pelo leitor, o livro é citado 2 vezes no texto, foi um presente do pai, então observe o artigo e indique conforme você aprendeu na aula anterior. Daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Algumas participações aqui dos nossos alunos, marcando aqui letra D, letra B. Está entre letra D e letra B a resposta dos alunos aqui, olha. O Marcelo Augusto, letra D. Sérgio marcou a letra B. Tayla, letra B. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais? O Rick. Quem mais? Caio. Caio aqui marcou letra D. Quem mais aqui? Quem mais aqui? O Teilson. Quem mais aqui? Emanuel, Paulo, José, letra D. Alana. Aí participações aqui de quem mais? Da Heloísa, da Elisa, Ana Beatriz, do Isaac, do João Luiz, Daniel, Ana Sofia, Natália, tudo entre letra B e letra D. Vamos à questão, olha só. Questão diz assim, ó. O meu pai comprou um livro de fábulas para mim. Mostrei o livro a meus professores e eles disseram que eu iria adorar a história. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí prossegue, olha só. O substantivo livro é precedido pelo artigo no primeiro período. Por quê? Porque o livro já é conhecido do leitor, o livro é desconhecido pelo leitor, o livro é citado 2 vezes no texto ou foi um presente do meu pai. Muito bem, muito bem. Olha só. Vamos lá, então, no texto. Um livro. Muito bem. Então, temos aqui, ó, um livro. Ele determina? Não determina. Não determina. É indeterminante, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ele não vai especificar com precisão. Por quê? Exatamente porque ele não foi citado anteriormente. Olha só. O livro ele é um elemento desconhecido pelo leitor do texto. Então, um livro qualquer, ele não especifica, então corresponde aí a resposta à letra B de bola. O livro é desconhecido pelo leitor. Muito bem, muito bem, muito bem. Exatamente, é isso. Nós encerramos por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.